Continuando o cenário político de hoje, nós estamos conversando com a senadora Zenaide Maia, do PROS. Ela está aqui conversando com a gente sobre o Senado, a movimentação lá em Brasília, projetos e também a CPI. Você participa através das nossas redes sociais, mandando aí sua mensagem, sua pergunta para a nossa entrevistada, ou então sua mensagem sobre qualquer assunto que envolva política. Vamos falar de vacinação, Carol? Vai ter, sim, vacinação nesse final de semana aqui em Mossoró contra a Covid-19. Hoje começou mais uma etapa para pessoas com síndrome de Down e para pessoas com deficiência. As vacinações para esses grupos estão acontecendo no ginásio do SESI. Hoje foi o dia em que Matheus finalmente se vacinou contra a Covid-19. A espera foi grande, mas agora deu tudo certo. Matheus, e aí, finalmente vacinado, né? Sim, Já estava aguardando essa vacina há muito tempo. e muito. Chegar agora, chegar logo. Precisa tomar. E não quer pegar esse vírus, na Maria. Eu tomei a primeira dose em 28 de janeiro e tomei a segunda agora, 28 de abril, essa semana. Mas desde o início que eu ficava falando com o Etevaldo, doida que chegasse esse momento, porque se eu pudesse eu tinha dado minha dose para Matheus. Mas minha luta com o Etevaldo não era para vacinar apenas meu filho, que tem síndrome de Down, mas todo o grupo do síndrome de Down, que tem imunidade baixa, que são pessoas que têm muitas comorbidades e que se tornam vulneráveis a esse vírus da Covid, tanto para as complicações como para chegar até a morte. Nesta sexta-feira, a Secretaria de Saúde de Mossoró deu início a mais uma fase de vacinação contra a Covid-19. Desta vez para pessoas com deficiência de 55 a 59 anos, bem como para pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos. Elas estão tomando a primeira dose da vacina AstraZeneca. O SESI ele está aberto a partir das 8 até as 16 horas para estar atendendo esse grupo específico que está iniciando aqui no município de Mossoró. Então as pessoas a partir de 18 anos com síndrome de Down e esses indivíduos, né, com deficiência permanente, no caso de 55 a 59 anos, eles devem estar se dirigindo aqui ao SESI para estar recebendo a vacinação. Seu Antônio também foi uma das pessoas vacinadas na manhã desta sexta. Foi ao SESI acompanhado da irmã. De tão ansioso, ele nem queria falar com a gente. Estava no aguardo da vacina, mas depois que tomou o imunizante, ficou mais tranquilo. Graças a Deus e muito feliz. Obrigado por tudo, que Deus abençoe as pessoas e que todos venham sim se vacinar, é muito importante para a vida. Está um pouquinho mais tranquilo? Tô, mas eu estava muito nervoso. Mas deu certo e agora é só esperar a segunda dose. É sim, se Deus quiser. É alegria constante. Primeiramente a gente agradece a Deus, né? E segundo a vocês por esse momento tão esperado, tão desejado. Enfim. Fica emocionada, né? Demais. Por enquanto, esses grupos prioritários receberão as vacinas no ginásio do SESI, de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 4 da tarde. O coordenador de imunização do município, Etevaldo Lima, também falou sobre a vacinação neste final de semana. O município ele vai abrir as 10 unidades, né, a campanha Mossoró Vacina, na perspectiva de estar ofertando a vacinação na primeira dose para aqueles que ainda não foram contemplados, que estão nestes grupos estabelecidos pelo Ministério, e no caso o município está vacinando, e também para a segunda dose daquele público com a AstraZeneca. Então, 1º e 2 de maio, no caso sábado e domingo, vão estar sendo vacinados aquele público que foi vacinado inicialmente no dia 1º e 2 de fevereiro. Então, que notícia boa, esse grupo se vacinando, o pessoal das comorbidades, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde Pública, estamos nessa fase, vão mudando as comorbidades, já tiveram os pacientes renais, agora portadores de deficiência e síndrome de Down. E ao longo dos dias, a Prefeitura vai informando quais são os grupos com comorbidades que vão entrando na vez. Hoje chegou aqui no final da tarde, em Mossoró, uma nova remessa, a remessa que chegou ontem aqui no Rio Grande do Norte, chegou aqui na URSAP, na segunda URSAP. E o que acontece é o seguinte, vamos aos números. Para os 26 municípios, essa 14ª remessa vieram 12.235 doses. Para Mossoró, especificamente, vieram 5.400 doses da vacina AstraZeneca Oxford
e 480 doses da Coronavac. E aí é que está, né, Vanúvio? Esta remessa que chegou ontem aqui ao Rio Grande do Norte só trouxe 1.600 vacinas da Coronavac para todo o estado. E para Mossoró, 480 doses. Essas vacinas serão destinadas à segunda dose de quem já está no prazo. Acontece que quase 4.000 pessoas aí, pelo menos mais de 3.000 pessoas, já estão nesse prazo, com o prazo vencendo. Então, é interessante a gente entender aí quem é que vai tomar essa dose amanhã, porque só vieram 480 vacinas. Carol, eu estou aqui atentamente, né, com o celular na mão, esperando alguma informação da Prefeitura de Mossoró quanto a esta vacinação do final de semana. A relação das UBSs, né, que vão abrir, vão atender a população para a vacinação de primeira dose Oxford AstraZeneca, que o município deverá também atender quem vai tomar a D2, a segunda dose da AstraZeneca, e principalmente informar como vai distribuir essas pouco mais de 400 doses da Coronavac. Segundo a própria Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Mossoró, somente aqui em Mossoró, até o final de semana, cerca de 4.000 pessoas estão aguardando a segunda dose da Coronavac. Então, o problema é grande e ainda não temos informações quanto a isso. Se chegar essa informação, a gente já repassa aqui no cenário político ou nas redes sociais aqui da TCM ou de nossos blogs, blog carolribeiro.com.br, diariopolitico.com.br. Exatamente. E agora nós voltamos com a senadora Zenaide Maia. Vonúvio. Senadora, eu vi aqui, inclusive, uma frase da senhora, ainda do ano passado, que a senhora diz o seguinte: um país doente não pode se recuperar economicamente. Uma frase lá de dezembro do ano passado, né? Do dia 15. E a senhora disse que a falta de um olhar humano do governo federal no enfrentamento à pandemia tem gerado um grande estrago na economia brasileira. A senhora acha que esta CPI que a gente começou a falar vai poder recuperar esse sentido que a senhora citou lá no ano passado de humanidade no enfrentamento à pandemia? Antes eu queria aqui parabenizar e dizer da minha felicidade por estar vacinando as pessoas com deficiência. É uma luta da gente lá no Congresso, que a gente sempre disse, eu, Flávio Ar, Mara Gabrilli, que as pessoas com deficiência, elas, a grande maioria, já tem comorbidade. Sem falar nas doenças raras, que são pessoas com deficiência, que já têm essa necessidade. E do jeito que a mãe falou aí, a partir dos 18 anos, isso me deixa feliz, porque é uma das minhas bandeiras, é a defesa das pessoas com deficiência. E agora, para responder, a Covid vai apontar, ou seja, ação e omissão do governo, quem falhou e onde falhou para poder se corrigir. E é verdade, o que eu quis dizer é o seguinte: já que a gente não consegue sensibilizar o governo pelo lado humano, que são a quantidade de óbitos das pessoas do país, vamos ver se ele se sensibiliza com a queda da economia. Porque é como eu digo, isso o mundo todo prova isso, não é a gente que está inventando isso. Um país doente não se recupera economicamente. Por mais que se diga que são os decretos que faz com que o comércio não venda, a verdade é que o Brasil já vinha numa crise econômica, tanto que em dezembro de 2019 a gente já tinha mais de 13 milhões na extrema pobreza. E essa pandemia só veio agravar. Então, era uma maneira de chamar atenção para o governo que a gente não ia se recuperar, porque quem está acabando a economia é justamente a pandemia, gente. E para não acabar com a economia, a prova é que os R$600 de auxílio emergencial fez com que o comércio, a indústria não sentisse tanto, apesar de ter uma queda. E ninguém pode mandar você fechar seu bar, sua mercearia, e pedir que o pipoqueiro vá vender sua pipoca se você não oferecer condições. Tem que oferecer os recursos, enquanto não passa a pandemia. E
Isso era uma maneira de chamar a atenção para ele providenciar o máximo de vacina com o máximo de urgência. Porque quem vacinou, eu queria citar aqui um exemplo. Os Estados Unidos, quando esse novo presidente assumiu, já tinha mais de 500 mil mortes. Ele resolveu vacinar e oferecer condições econômicas, financiamento para as empresas não demitirem os seus trabalhadores e também auxiliar aquelas pessoas que estão em extrema pobreza. Então, isso é uma matemática que não fecha. Se você não tratar as pessoas, a economia, nós não vamos nos recuperar economicamente. E eu acho que a CPI não quer dizer que vai resolver, mas se a gente não souber quem errou, quem continua errando, para a gente corrigir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Senadora, falando agora sobre o PL 2564, do qual a senhora é relatora, sobre o piso salarial de profissionais da enfermagem e parteiras. De que se trata este PL? Como é que está a tramitação dele e a opinião dos demais parlamentares em relação ao assunto? Olha, Carol, não tem como negar a importância da enfermagem. A enfermagem é mais de 70% da mão de obra. Eu sou médica de qualquer serviço médico. E, infelizmente, a enfermagem é relegada em termos de salário. Nós temos enfermeiras, técnicas de enfermagem ganhando no máximo o salário mínimo. E é um direito, a gente sabe que a própria Constituição já diz no inciso 5, no parágrafo, e no inciso 5º e no artigo 7, que o piso salarial das pessoas, das profissões, depende da sua complexidade e de sua carga de trabalho. E eu lhe digo, a enfermagem é 75% da mão de obra de qualquer instituição de saúde. Então, o que é que acontece? Isso é um projeto do senador Contarato e que me delegou como relatora. A gente está aí numa luta para ver se o presidente do Senado pauta esse projeto de lei. E por quê que a gente quer que paute? Porque quando voltar às comissões, um projeto de lei desse teria que passar pela CAS, que é a Comissão de Assuntos Sociais, inclusive eu sou a vice-presidente, e também pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa luta do pessoal da enfermagem, eu acho que tem mais de 30 anos e não consegue. Aí pergunta-se, de onde vai tirar os recursos? É tanto que o projeto passa para o exercício financeiro do ano seguinte. Tem de onde tirar. Aqui no país, eu costumo dizer, que eu também faço parte da reforma tributária, Carol, a gente tem que deixar de fazer. Aqui se faz renúncias fiscais para a importação de agrotóxicos. O Valor Econômico mostrou que só em 2019 foram 14,5 bilhões que o país deixou de arrecadar. A gente sabe que aquela PEC, aquela MP 795, que não foi desse governo atual, foi de dezembro de 2017, anistiou por 25 anos as petroleiras, todas elas, que era a famosa MP de 1 trilhão. O que eu costumo dizer é que a gente teria que chamar essas pessoas e dizer que não tem mais como fazer essas renúncias fiscais em detrimento de trabalhadores que já não tem mais o que tirar, né? Os ajustes fiscais que têm sido feitos é tudo em cima de quem trabalha, né? Então, tem como fazer isso. Então, nós vamos lutar para fazer jus uma categoria. E mais, Carol, sabe o que é que me chama a atenção? 89% são mulheres, que é uma pauta que eu tenho um olhar diferenciado também sobre essa discriminação com as mulheres. Próximo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esta questão da mulher também. Vamos fazer um rápido intervalo? No próximo bloco a gente volta.